Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, que tem como objetivo a discussão do projeto de lei do Executivo número 19, que dá nova redação à lei número 330, a qual foi alterada pela lei 624/2019, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Boa Vista e dá outras providências. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal. Gostaria de registrar a presença do secretário de Serviços Rurais, senhor Neto Meira, dos vereadores Sebastião Porto e Damião Almeida, e também, para compor aqui a mesa ao lado, eu gostaria de convidar e já registrar a presença do representante do escritório local da EMPAE, engenheiro Josenberg Batista, representando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Boa Vista, o senhor Veron, como também a Associação dos Agricultores e Agricultoras do Caluete, e representando a Associação dos Quilombolas de Santa Rosa, a senhora Edilene, momento importante para a gente fazer uma ampla discussão desse referido projeto, mas eu gostaria de dizer que, em uma outra oportunidade, o escritório local da EMPAE teve a oportunidade de reunir o conselho e já debruçar um pouco sobre o que trata esse projeto. E nessa reunião foram tomadas algumas decisões, né, que eu gostaria até que o próprio Josenberg ou algum dos membros do conselho depois relatasse. Mas vamos fazer um histórico do Conselho Rural nosso de Boa Vista. Inicialmente, ele foi criado pela Lei 330, de 25 de junho de 2008. O projeto, à época, dizia assim, no seu artigo 1º, fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Boa Vista, com a finalidade de assessorar o governo municipal na deliberação, normatização, acompanhamento e avaliação da política agropecuária do município, competindo-lhe algumas ações. E a sua composição estava lá no artigo 2º, né? Esse era o projeto de 2008, que tinha 10 entidades compondo esse conselho. Quando foi em 2019, através da Lei 624, ele alterou 3 artigos. 3 artigos, o 1º, o 2º e o 5º da Lei 330. Na verdade, o prefeito nos honra com sua presença, desde já convido a participar da mesa e dos debates acerca do referido projeto. Como ia falando, a Lei 624, ela alterou 3 artigos. O 1º artigo, na verdade, foi o nome do conselho, que antes era Conselho
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Boa Vista e passou a se chamar Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário de Boa Vista. Foi acrescido esse termo solidário. Apenas isso. A outra alteração foi na composição, saindo na Lei 330 de 10 entidades, passando agora para 20 entidades, no artigo 2º. E a alteração no artigo 5º da Lei 330, artigo 5º, o artigo 5º na Lei 330 dizia assim: o regimento interno do Conselho será baixado pelo prefeito municipal através de decreto, no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da entrada em vigência da presente lei e aprovação dos seus membros. Aí a Lei 624, que alterou, passou a seguinte redação: o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Boa Vista será regido por seu estatuto social, devidamente registrado na forma da lei. Certo? Isso é a Lei 624. Agora, o projeto de lei 619, que é esse que está na tela, né? O projeto de lei 19 de 2021, ele faz basicamente mantém a composição de 20 entidades. Atualmente são 20. Tem 20, né? E cria o fundo municipal e acrescenta alguns programas, que eu vou dizer quais são esses programas. Programas de sementes, programas de incentivo à piscicultura, programa de incentivo à pecuária e dos procedimentos para o controle de venda de agrotóxicos. Isso é o que está acrescido. Acredito que esse resumo histórico situou todos aqui presentes dentro do que se trata. E anteriormente, em conversa com Josenberg e com alguns membros do Conselho, e esse fato eu já tinha até repassado ao senhor prefeito, que essas ações, que logo em seguida ao fundo do Conselho, ela poderia ser colocada em um projeto à parte, um plano municipal de agricultura, e a gente deixar esse projeto de lei do Conselho restrito ao Conselho, à sua composição, às suas competências e como também ao fundo do Conselho, né? E isso a grande maioria dos membros atuais do Conselho tem esse pensamento, né? E como falávamos anteriormente, da sua parte também não há nenhuma resistência nesse sentido, né? Se quiser usar da palavra logo. Bom, primeiramente, bom dia, senhor presidente dessa casa, o secretário Neto Meira, de Agricultura, o vereador Sebastião, o vereador Damião, a Edilene, representante da comunidade quilombola, Verão, representante da associação lá dos criadores e produtores do Caluete, o amigo Josenberg, o representante da Empae em nosso município. Eu acho que, assim, por parte do Poder Executivo, do prefeito André, não tem nenhuma objeção que a gente possa desvincular essa lei e criar esses programas paralelos. Eu acho que o que tem que ser feito, Josenberg, é a celeridade nisso, porque o produtor que está lá na ponta, ele não pode ficar esperando, né, o que vai acontecer, o que é melhor ou o que é mais ruim. Na verdade, o produtor ele precisa do benefício. E a gente vive num país de muita burocracia, de muita legislação. Eu tiro não só pelo município de Boa Vista, mas pelo Campina Grande, mas pelo Brasil. A gente tem uma quantidade
exorbitante de leis e que, na verdade, a maioria delas se torne desuso. Ou seja, a gente, tudo na vida busca fazer uma lei, fazer uma lei, fazer uma lei, fazer uma lei, e essa burocracia termina fazendo com que o cidadão que está lá na ponta fique sem um benefício, com que ele se prejudique. Então, pensando nesse resumo de enxugar essa quantidade de legislação que a gente tem no nosso município, agora mesmo eu estava revisando uma lei de diária, a gente tem 4 leis, porque ela foi alterada, e aí termina, né? Assim, é assim com o Estatuto do Servidor, é assim com tanta coisa. E a gente precisa estar juntando, a gente precisa consolidar, a gente precisa resumir, a gente precisa dar acesso ao cidadão de conhecer o que é a legislação, o que ele tem direito e o que ele não tem. Então, quanto mais a gente complica, quanto mais a gente cria burocracia, fica mais difícil. A gente está com esse programa de incentivo ao produtor rural, que a gente vem pensando nisso há mais de 2 anos. Ou seja, a gente teve entrave com o Tribunal de Contas, que não permitiu que a gente pudesse subsidiar a ração e que o produtor devolvesse esse dinheiro à prefeitura, recebendo seu boleto, indo até a instituição bancária pagar. Para a gente fazer isso, para trazer um benefício para o agricultor, a gente está tendo resistência. Então, o que é que a gente precisa? Primeiro, se organizar dentro do município, criar essa legislação, dando condição de que o Poder Executivo possa realizar essas ações para o produtor rural, para depois dessa lei formalizada, depois de todos os trâmites dentro do município formado, a gente vá até o Tribunal de Contas, aos órgãos de fiscalização externa, para que a gente possa expor esse projeto, possa dizer que a gente está regularizado dentro do município, para que a gente de fato atenda o produtor. Ou seja, a gente tem um saco de milho hoje por quase R$ 130. Se a gente comprar lá em Luiz Eduardo Magalhães, onde quer que seja, a gente consegue em torno de R$ 80, quando pagar um frete vai ficar em torno de R$ 88,90. Ou seja, um produtor vai economizar em média de R$ 40 no saco de ração. E a prefeitura não vai pressar dar ele, a prefeitura vai dar o dinheiro, pagar a ração e ele vai pegar o seu boleto, que ele quer 10 sacos, vai pagar de novo, o dinheiro vai voltar para o mesmo canto. E para isso a gente está indo contra dificuldade, né? Porque os órgãos não entendem que isso é legal. E eu não vejo nenhuma irregularidade. Ou seja, então a gente já tem muita burocracia, a gente tem muito entrave. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, nenhuma objeção, presidente Fernando, que essa lei retorne à casa. A gente pode até retirar, a gente pode fazer uma lei paralela e peço até essa casa que, como tem sido feito, como essa casa tem sido diligente em todas as ações, em todos os projetos de interesse do povo, que junto Poder Executivo e Poder Legislativo a gente dê esse primeiro passo. Porque a gente vai precisar, depois desse passo, de enfrentar os órgãos fiscalizadores. É um segundo passo. E a gente vai ter que estar de mãos unidas. Poder Executivo, Poder Legislativo e Conselho Municipal, né, da Agricultura, né, do Serviço Rural. Para que juntos a gente possa, de fato, expor a realidade, expor a necessidade e mostrar o interesse dos órgãos públicos, que é o Poder Executivo e Legislativo, de ajudar, o interesse do produtor, que necessita dessa ajuda, e a compreensão dos órgãos fiscalizadores para que deixe a gente realizar. Né? Senão a gente vai ter uma cadeia de problemas e a gente não vai conseguir realizar isso nunca. Né? Então, assim, a gente não tem nenhuma objeção, a gente pode fazer isso, mandar essa lei o mais rápido possível para cá, para que a gente consiga adiantar, né? Consiga votar, consiga ir até os órgãos fiscalizadores, expor isso, para que a gente possa socorrer o produtor que está lá na pronta. O que eu tenho recebido diariamente é a questão da problemática da ração animal, da problemática que a gente está tendo diariamente, uma quantidade muito grande de animais mortos em nossa cidade pela questão da seca. Tem propriedade aqui que teve praticamente 40 animais já mortos. Né? A dificuldade por água, a gente tem um açude do Jaco, tem muita água ainda, mas a água termina daqui a pouco tornando imprópria, porque devido à quantidade de peixe, a oxigenação da água fica insuficiente e a água termina ficando imprópria para o consumo. Então, hoje mesmo a gente já iniciou a retirada de água de São João do Cariri, também vamos comprar um suporte de água a Ricardo de Tota também, uma água que possa auxiliar os produtores, mas isso tudo demanda custo, tudo demanda gasto. Né? Para a gente ir em São João e votar, tem um custo de combustível que está caríssimo, né? Tem o custo da água que a gente vai ter que começar a pagar. Então, a gente vai ter toda uma dificuldade, toda uma problemática para a gente conseguir atender, né, o produtor rural que está lá na ponta, que precisa, né, que a gente precisa de políticas públicas para esse pessoal. E, infelizmente, a gente não tem, o governo federal não tem nenhuma política pública hoje, praticamente, votada ao homem do campo, né, votada ao agricultor, votada ao
o cidadão que vive da pecuária, que vive da zona rural, né? Então, o pessoal está só. E se não for a gente que está aqui no município, que está na ponta, que vê do dia a dia a problemática, a Adilene teve comigo hoje logo cedo, ela viu a quantidade de problema que eu estava na mesa para resolver. Né? Porque você, quando está na gestão, você tem que ser 1001 pessoas. O Fernando teve lá, passou todos os outros. Né? A gente, desde que o secretário espera para a gente definir outras ações e a gente com muita coisa para se definir. Então, a administração pública ela é muito burocrática por si só. A gente sabe dos empecilhos da legislação. Então, nós que estamos aqui na ponta, que sabemos essa realidade, tanto Poder Executivo como Legislativo, a gente tem a obrigação de juntos poder dar celeridade a isso e de contar com a ajuda do Conselho, que vocês são o representante dessa classe, de fato são vocês que estão lá na ponta, que sabem da dificuldade, né, que sabem do anseio da população, dos produtores rurais, para que a gente possa trazer ações efetivas, né, para o homem do campo. Né, a gente fez uma quantidade muito grande de recuperação de estradas vicinais, com isso a gente deixou mais vários açudes e barreiros limpos. Né? A gente está pedindo a Deus que essa chuva venha o mais rápido possível para que a gente possa atravessar esse período de seca. Né? E eu acho que só de mãos dadas, unidos, a gente vai conseguir vencer esse momento de dificuldade. O momento é crítico, é difícil, mas a gente precisa de ter instrumentos necessários para, de fato, ter ações efetivas para o homem do campo que está lá na ponta. Então, contem com o prefeito André. Eu acho que essa sugestão, presidente Fernando, da gente desvincular essa lei, ela é bem-vinda. A gente pode fazer isso em tempo recorde, encaminhar novamente para essa casa, mas na certeza de que o nosso interesse é que a gente possa, de fato, botar em prática essas ações, né, para, de fato, o homem do campo ter acesso, né, pelo menos a mínima ajuda possível, que seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo dessa cidade, para que a gente possa atravessar esses momentos de dificuldade. Então, contem comigo, não tem nenhum problema, nenhum óbice, Fernando, e a gente pode, sem nenhum problema, fazer isso rapidamente, desvincular, né, essa questão dessa lei, para que a gente possa ter uma lei paralela que trate desses programas e desse incentivo ao homem do campo. Votação do Conselho, a gente poderia apresentar uma emenda na próxima sessão, do jeito que ele está aí, retirando aquela parte dos programas, deixando só a parte enxuta, e você fica na responsabilidade de encaminhar o programa do plano, contendo as ações, para a gente não postergar mais esse do Conselho, que já era para estar em votação, já ter sido já votado, né? Para agilizar o processo legislativo, né? Libera o Conselho. Libera o Conselho, né? A gente vai discutir algumas coisas aqui ainda, né? Mas agradeço desde já a participação. Era um outro ponto que eu ia conversar com Vossa Excelência após a audiência, que era a questão da água, lá de Ricardo de Tota, para a gente chegar a um consenso, né, nessa questão da água, ou de São João do Cariri, ou juntar, mesclar, né? Porque a água do Cariri dá para consumo, a de Ricardo não dá. Então a gente atende aquelas famílias que necessitam mais da questão da água por gasto, como a de Ricardo, né, que está mais distante do estabilizador, e a gente precisa. Acho que o Fernando só estava falando sem o microfone. Mas assim, a questão da água é uma problemática grande e a gente fez a análise da água lá de Ricardo de Tota e a gente fez também a análise de São João. A de São João ela é apropriada, a gente pode inclusive usar para o consumo. Né? Então a de Ricardo ela tem uma dificuldade, né? Ela tem um pouco de salinidade, pouquinha. Se for gelada dá até para consumir, mas não é legal. Né? Então a gente pede também nesse instante a compreensão. A gente vai usar a água de São João e vai usar a água de Ricardo para aquelas pessoas que usam praticamente, né, para o gasto, para o dia a dia, né? Então, a gente pede a compreensão. A gente tem hoje em nosso município 4 dessalinizadores funcionando em perfeitas condições. Né? Exemplo do Caloete, que tiveram a testemunha disso, exemplo lá do São Pedro, né? 3 dessalinizadores, exemplo do Poço de Pedra. Então, acho que não custa nada, né, o cidadão que está na zona rural ele se deslocar até o dessalinizador
pegar sua água de consumo humano, que é uma água que está ali dentro dos parâmetros legal para ser consumida, né? Na comunidade lá do Caloeiro, praticamente todo mundo já faz isso, no São Pedro, ali no vizinho, todo mundo já faz isso. E a gente, assim, evitar até de consumir essas águas, né? A gente possa consumir, de fato, água de desalinizador, né, do consumo humano. E as outras águas a gente usa exatamente para as outras funções que a gente tem dentro da residência. É uma operação que a gente vai ter que fazer, é um momento de dificuldade, é um momento que a gente vai aumentar os custos, né, relacionados à água, à demanda. A gente tem um aumento de combustível assustador. Todos os meses, tem mês que de um mês para o outro, a gente chegou a aumentar já no mês passado 14 mil reais de consumo de combustível em um mês, né? Imagine, você abastece seu carro, quando você abastece, você gastou 250, no outro mês gasta 300. Só que a prefeitura tem quantos carros, né? Então, quando você aumenta 50, 60, 80 de consumo em sua casa, a prefeitura aumenta 15 mil. A gente, ano passado, tinha uma média em torno de 80, 70 mil, agora a gente está gastando 130, 140, devido ao aumento do consumo de combustível. Então, tudo aumentou e a receita praticamente não aumentou. Então, a gente está nessa situação. Também, a prefeitura está igual a casa do cidadão. A gente hoje, dentro de casa, a gente está optando o que é mais necessário para a gente comprar para casa. E a prefeitura tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que optar o que é mais urgente, o que é mais necessário. Porque o recurso é um só. É igual ao salário que o cidadão recebe em casa. Então a gente tem que fazer ginástica para poder o dinheiro dar para tudo. Não é diferente, a gente não tem dinheiro que falta, porque o município, eu digo, entre governo federal, governo estadual e governo municipal, o município é o único ente federativo que não tem autonomia financeira. O que é isso? A gente não tem arrecadação. Quem tem é o governo federal. O governo federal arrecada mais de 70% dos recursos de imposto, fica no governo federal. O município só arrecada IPTU, ITR e ISS. Depois desse MEI, que é essa empresa de microempreendedor, praticamente ninguém paga mais ISS. Todo mundo é isento. IPTU e ITR, a gente, durante o ano todo, a gente não recebe 10 mil reais de ITR, o ano todo. IPTU, nossa receita de IPTU dá em torno de 130 mil reais. O pessoal não paga 20. E agora todo mundo vai ter que, de acordo com a determinação e o TAC do Ministério Público, que ser negativado no Serasa. Então, assim, o município ele não tem autonomia financeira. Tudo que a gente depende, que a gente recebe, depende dos governos estadual e federal. A gente só pode gastar o que a gente recebe. Então, é muito complexo você estar na ponta, você ser gestor do município, você ser presidente da casa, ser vereador no município, onde tudo você depende dos governos superiores para realizar. Você sonha, imagina, vive a dificuldade da população, porque você é quem está diariamente recebendo as demandas e os problemas, e muitas vezes fica de mão atada sem ter o que resolver. Mas aí agradecer, inclusive, a disponibilidade do presidente Fernando de ter nos auxiliado nessa questão de levar água para fazer teste, fazer, né, todo esse acompanhamento. E a gente hoje já está fazendo essa ação desse mutirão para que a gente possa, Fernando, pelo menos amenizar o sofrimento do homem do campo, né, principalmente nesse período. Já pela escassez do alimento, né, para o consumo animal e ainda ter também que faltar água, né? Então isso é uma problemática. Eu estou retornando domingo a Brasília, porque a próxima semana é a semana das emendas impositivas, e creio que, se Deus quiser, vou vir com uma notícia boa. A gente está encaminhando algumas ações relacionadas à questão hídrica do nosso município. Imagino que a gente vai ter uma boa notícia, se Deus quiser, nesses próximos dias para o homem do campo, né, para que a gente, de fato, possa trazer ações efetivas, né? E a gente tem que ir para lá, porque é onde tudo acontece, é onde está o centro das coisas, né? E a gente, de fato, precisa estar lá buscando ações e cobrando e mostrando que realmente a população que está aqui na ponta precisa desse auxílio dos governos, tanto federal, estadual, principalmente do municipal. Então, fico feliz, estou à disposição. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu vou até pedir desculpa para ter que sair, porque Quero fazer uma pergunta. Excelentíssimo senhor prefeito, meu bom dia. Já que você tocou no assunto de desalinizador, anteriormente você tinha me falado que tinha um programa de desalinizador para Boa Vista, inclusive perguntou no Roçado do Mato,
E hoje nós temos um poço, um novo poço de Caduda, não é um antigo, com uma vazão muito grande, que o pessoal tira água todo dia de carroça para os animais. Todo mundo usa. Tem uma caixa de 5.000 litros, tem outros tanques, tem dia que tudo ainda está sangrando, derramando. Então, eu acredito que é um poço, né, que tem uma capacidade, uma vazão muito boa para um desalinizador. E outra questão é quanto ao abastecimento de água de São João do Cariri e de Ricardo, se era possível fazer um cronograma, porque 90% ou mais dos camponeses têm 2 cisternas. E a secretaria podia fazer um calendário e conversar com esse pessoal. Bem, aqui essa cisterna nós iremos colocar água do São João do Cariri, que é para um consumo mais pessoal, mais, né? Vocês têm tantos dias para usar essa água. E a outra cisterna, para o gasto mais comum, colocaria a de Ricardo. Era muito fácil fazer esse agendamento, porque não ficava aquela problemática. A cisterna tem água misturada, todo mundo tem 2 cisternas. Todo mundo tem 2 cisternas. Era só isso. Em relação, Sebastião, essa questão da água, a gente vai tentar fazer exatamente isso. Por isso que a gente está com esses dois instrumentos aí de tentar resolver essa questão. É um trabalho lento, principalmente nesse período que todo mundo está precisando de água. A gente tem uma demanda de água muito grande, né? Todo mundo quer ao mesmo tempo. Então, a gente tem essa dificuldade, mas a gente vai tentar fazer esse cronograma que vocês expôs. Em relação ao dessalinizador, quando a gente fez a execução do dessalinizador do São Pedro, junto com o do São Pedro, a gente conseguiu mais 2 dessalinizadores. Qual a dificuldade? É porque a gente tem 2 tipos de dessalinizador. Tem aquele que tem um tanque de rejeito, que ele suporta uma água com salinidade maior, ou seja, a água pode ser bem salgada mesmo, e o dessalinizador que a gente tem lá no São Joãozinho, ou lá no Caloete, ele suporta, ele consegue separar a água do sal, purifica a água e joga aquele rejeito no tanque. Esse dessalinizador que a gente botou lá no São Pedro, ele é um dessalinizador diferenciado, ele é um dessalinizador que a salinidade da água tem que estar baixa. Se for uma salinidade maior, ele não comporta, ele não consegue filtrar a água. Então, a gente fez o teste na época lá num poço, lá na Malhadinha, em vários poços, porque inclusive é uma demanda urgente daquela comunidade por esse dessalinizador. Fez o teste também lá no alto do São Joãozinho, em 2 poços que a gente tem, inclusive o projeto de, se esse dessalinizador desse certo, pela altura da região lá, a gente iria conseguir, inclusive, né, fazer com que a gente pudesse encanar essas águas para casa, porque lá a gente teria a facilidade da água ir pela gravidade, né, naquela região, pela altura, mas os 2 poços, a salinização não foi suficiente para a gente implantar esse dessalinizador. O que acontece? O governo federal a gente está aguardando sair esse projeto novamente do Água Doce, para que em parceria novamente com o governo federal, o governo do estado, a gente tenha a demanda de novos dessalinizadores. A gente já está com vários poços, feito teste de salinidade, feito vazão de água, tudo pronto, esperando só sair o programa do dessalinizador novamente, né? Então a gente está bem adiantado porque a gente já está com tudo pronto. A gente está tendo os testes, sabe onde estão os postos de boas condições, né, para que de fato a gente possa, né, implantar esses novos dessalinizadores. Eu acho que é questão de tempo, né? Inclusive, agora há pouco eu estava lá no gabinete com Gabriela, lá da Malhadinha, Gabriela, né, irmã de Leca, já falando da problemática das DAP, né, que depois de muita luta a gente está conseguindo agora que o pessoal da Empaia de Pocinhos vem até lá agora, né, fazer essas DAP, mas já com muita confusão, porque o pessoal da comunidade já está com medo de fazer essa DAP, para não tirar de Boa Vista, com medo de perder os benefícios que tem Boa Vista, né? Então a gente tem essa dificuldade do território, tanto na Malhadinha como no São Pedro, que hoje 100% do São Pedro hoje faz parte de Campina Grande. Ou seja, a gente tem dessalinizador lá, a gente tem transporte, a gente tem corte de terra, mas a área territorial toda é de Campina Grande. Fernando sabe da luta que essa casa tem feito junto com o Poder Executivo, não é de hoje. Infelizmente, devido à pandemia, paralisou tudo. Josenberg também acompanhou desde o início, inclusive nos auxiliou nisso, né? E é uma problemática que a gente tem também enfrentado,
né? Junto com o módulo rural, junto com tantos outros que a gente já levou esses pleitos a Brasília, já brigou, né? E a gente sabe das dificuldades, das burocracias, dos entraves, né, para que tudo isso aconteça. Mas vocês têm de minha disponibilidade, um empenho, para que a gente possa trazer de fato essas ações efetivas para o homem do campo que está lá na ponta. E esses dessalinizadores, eu acredito que é questão de tempo, viu, Sebastião? Inclusive esse posto, eu não sei nem se ele já tem lá o teste de vazão e a salinidade da água. A gente depois podia providenciar, Sebastião, para já fazer esse teste de vazão e fazer a salinidade da água, que a gente já fica com ele na agulha, né? Porque na hora que chegar a gente já está com ele preparado, viu, Sebastião? Da água é ótimo. Sabe por quê? Se, por acaso, o dessalinisador demorasse, eu ia pedir ao prefeito que você já tem dado assistência lá a esse poço. Foi você que instalou, que era um programa federal pelo Exército, deixaram abandonado lá o catavento mal instalado, você mandou, renovou agora o conserto com um pistão novo e renovou um poço antigo, reativou um pocinho que tinha lá, que os dois derramam em uma só caixa. Aí, se for demorado, que eu sei e tal, é questão de tempo, se você disponibilizasse mais uma caixa de 5.000 litros, a gente instalava lá para não perder nada de água. Porque quando, você sabe da problemática do catavento, quando dá o pré, como a gente chama, dá problema, demora, porque são muitos, e não vai faltar água, tem um reservatório maior. Porque tem dia, hoje mesmo eu cheguei lá, tem água, a lama lá, né? A vazão é muito boa. E a água é de boa qualidade, que o pessoal usa para tomar banho, usa para lavar roupa, desse de Caduda. E a gente tem outros poços lá, para o gado, mas o sal é mais pesado. Esse é bom. E a gente aproveita essa água com outra caixa d'água para não se perder nada, sabe? Só isso. Não, a gente tem problema não, a Caixa Neto já pode providenciar levar para lá. Em relação aos testes da água, já é bom fazer, Neto, que a gente já arquiva junto com aqueles outros, porque na hora que chegar o programa a gente já está com tudo pronto, só faz encaminhar a documentação. Viu? Perfeito. Inclusive, a gente está com 2 poços, deixa eu até adiantar, já foi aprovado, o pessoal do MDR já veio fazer a vistoria, né, Neto? A gente vai colocar outro dessalinizador, provavelmente já vai ser os postos com todo o equipamento pronto através do governo federal. Um fica lá próximo Hã? Não, Malhadinha não, lá perto da Lagoa Cacimba Nova ali, né? E outro lá no São Joãozinho, ali perto da quadra de esportes, também vai ser colocado 2 postos aí com toda a estrutura já direto com o Ministério da Integração, o Ministério do MDR, né? Já está tudo encaminhado. Bom dia, senhor prefeito, presidente da Câmara, colegas vereadores, membros do Conselho Municipal, Josenberg, da Empaer, internauta. Prefeito, eu acho que também uma das coisas que devia a gente fazer, um tipo podia pensar a possibilidade de uma perfuração de poço, de uma vazão de uma profundidade maior, para ver a possibilidade, naquela localidade que fosse mais plana, que pudesse fazer a caixa e até aquelas comunidades, casas mais próximas, pudesse fazer o saneamento dessas casas. Eu tenho um exemplo lá nas Batatas, o secretário Neto mesmo conhece, que eles, por conta própria, gastaram uma média de R$ 10.000 ou mais, e hoje eu acho que é um dos cantos que não dá preocupação ao município com água. Porque eles têm uma água lá que não dá para beber, mas se apertar, bebe. E eles fizeram puxaram mais ou menos 1 quilômetro de água, fizeram uma caixa com uma gravidade, e hoje os currais são saneados, a casa é saneada com essa água. Inclusive tem um lá que está com um catavento quebrado, já solicito também ao secretário se pudesse fazer essa manutenção. E lá tem um tanque de água, que na época do prefeito Betinho foi feito um conserto, mas que ele não resolveu. Acho que o Neto conhece, aquele tanque, a água também é boa, né? Que eu acho que se fizesse isso, eu tentasse uma perfuração com poços também, e uma comunidade que fosse plana, ou que desse para fazer uma caixa d'água e tentar sanear aquelas casas, e as pessoas começam a ter a conscientização que essa água seria para o seu consumo, né? E consumo de casa. E como tendo dessalinizador, as pessoas também poderiam ir buscar, né? Um trabalho de explicando às pessoas, porque é uma comunidade grande. Porque a gente imagina uma pessoa com uma casa com 4, 5, 6 pessoas, né? A gente passar, às vezes, 3 meses com a carga d'água, né? E às vezes tem o seu animal lá que também está necessitando
do consumo também dessa água. Então, a gente pudesse ver essa parte também de uma perfuração com recurso próprio e alguns pontos estratégicos para poder suprir e diminuir essa demanda, porque só de carro-pipa, né, Vossa Excelência falou, Sebastião, mas dos cisternas, se for abastecer dos cisternas dos carro-pipa, também fica meio, fica pesado. Fica Só de pesado. carro-pipa agora, a previsão nossa é gastar com carro-pipa e com água e combustível de manutenção em torno de 70 a 80 mil reais por mês. Então, assim, é um custo que não é barato. E só adiantando, Damião, eu estou indo para Brasília também porque eu estou na agulha com um convênio de 3 milhões de reais. Se Deus quiser, eu tenho certeza que vai dar certo. Não tenho nenhuma dúvida para perfuração de poços. Convênio de 3 milhões de reais que eu acredito que está tudo encaminhado. Estou levando algumas documentações, inclusive, que foi solicitado para que a gente possa ter esse convênio. E eu fiz também uma licitação de perfuração de poços. Qual o problema e por que eu não perfurei ainda? Infelizmente, Boa Vista é uma cidade que é diferente de todo lugar no mundo. Toda cidade, o prefeito perfura o poço e dá o buraco. E Boa Vista, não precisa eu dizer, é que vocês sabem. Eu vou furar o poço, no outro dia vão dizer que eu tenho que botar o cano, que eu tenho que botar a bomba, que eu tenho que fazer o tanque. Então a prefeitura não tem dinheiro para tudo isso. Eu queria muito ter dinheiro para deixar tudo pronto. Água encanada, chegando na porta do cara. Mas quando a gente imagina isso, a gente precisa saber que a prefeitura tem uma coisa chamada orçamento. E a gente sonhar é muito bonito, mas a gente precisa saber como a gente vai realizar. Então, assim, um cano de catavento ele custava em torno de 130 reais. Hoje ele está custando 380. 380, ou seja, um cano. Hoje, com o dinheiro de um cano, eu comprava 4 canos há praticamente 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. Né? Então, assim, uma bomba era em torno de 1.000 e pouco, hoje é 3 e tanto. Uma caixa d'água hoje é uma fortuna. Então, a gente sabe o custo que subiu as coisas e como está. Então, infelizmente, o governo municipal não tem dinheiro para tudo. A gente precisa de auxílio dos governos federais, porque todo recurso vem do governo federal. Todo mundo aqui é ciente que a gente não recebe R$1 para bancar a Secretaria da Agricultura. Nunca recebeu R$1. Tudo que a gente fez até hoje na Secretaria da Agricultura foi com recurso próprio do município. Tudo. Tudo. Então, assim, é muito bonito. Eu queria muito. E tinha condição de furar 20, 30, 40, 50 poços. 100 poços eu tenho condição de furar. A prefeitura tem condição de furar. Mas a prefeitura tem condição de furar o poço. Como o Exército faz, como o governo do estado faz. Se for para furar o poço, dá a bomba, dá o catavento, dá o cano, dá a manutenção, dá o tanque, a prefeitura não tem condição. Se faz, a gente faz em ponto estratégico e as outras pessoas que necessitem, que sejam de quase particular para algumas pessoas mais próximas, leva as condições. Porque também se a gente investir nessa forma de poço, que seja numa caixa d'água coletiva, o município vai diminuir os gastos, é um investimento para agora. Mas que depois, acredito eu, que irá diminuir a demanda de carros-pipa em cada casa, né? Vossa Excelência, é muito bonito a gente dizer isso, mas está aqui Veron, que mora no Caluete. Ele sabe que o dessalinizador lá se perde água que o povo não vai buscar, porque quer água na cisterna para botar a bomba dele e tomar banho de chuveiro. Então a gente precisa ser realista. Não vamos sonhar, a gente está em Boa Vista. Então, assim, Veron, diga aí, quantas pessoas vão buscar água no dessalinizador? Você sabe. É bem pouquinho. Da comunidade toda não chega a 20. Ninguém quer ir nem buscar água lá, Damião. Se for um bujão de 20 água para beber... Mas não foi dito que a comunidade do Caluete, boa parte, quase toda ela consome dessa água? Quando chega esse período de seca braba, né, que aí o pessoal vai, muita gente, até de Campina Grande, de comunidade vizinha. Mas quando chega o período de inverno, o pessoal só quer na cisterna. A coisa está tão feia que a gente presencia que a prefeitura tem que botar água, às vezes, para você dar aos animais, que a pessoa não quer nem ir no poço lá buscar. Entendeu? Chega a água do Exército lá na comunidade, né? E o que sobra a gente coloca nas casas das pessoas, a gente vê, rapaz, o pessoal está mal acostumado também. Claro que é importante você pensar num poço, num canto estratégico, beleza. Porque assim, você colocar em toda casa um poço, né?
não tem, nem o governo federal aguenta, na verdade, manter e bancar, né? Exemplo, Né? nós temos, Nem um só. Verão, Mas nós nos temos campos exemplo aqui interestérios, sim. em Tapera mesmo, que boa parte da comunidade ela é saneada dessa forma, da forma que eu sugeri, né? De fazer um poço, fazer a caixa e sanear para essas casas. A gente tem alguns exemplos na parte de Cabaceiras, a gente Sei, pode sei. fazer, rapaz. Tem que se Não, tentar. até o próprio cooperar, a gente que está concorrendo a algumas, no caso da gente lá, já é passagem molhada, que está em processo de licitação, tinha a possibilidade também de adquirir através do cooperar esse sistema com poços e sanear para as casas, só que teria que ser água potável, de qualidade. Então, na nossa região, isso não existe, né? Inviabiliza, entendeu? Assim, com a experiência de desalinizador que a gente tem no Caloueiro há mais de 20 anos, na minha opinião, é a melhor maneira de se você levar água de qualidade e dignidade para as pessoas da zona rural. O Bravo é uma exceção que tem água encanada da Cagepa, né? Mas só o Bravo, o resto não tem essa possibilidade. No momento, daqui a 20, 30 anos, ninguém sabe, né? Mas o desalinizador é a única maneira de você levar água de qualidade, que gera saúde. Ninguém precisa beber água salobra, que a prefeitura bota, que é depois, quando adoece, vai botar a culpa na prefeitura, né? Você não vai ter esse gasto todinho. Mas uma coisa que falta, eu acho que até assim, que seria um bom se pensar, né? A conscientização das pessoas de pegar essa água, né? Porque como é que eu vou forçar você a beber água de qualidade, que eu sei que é de qualidade, que a gente bebe lá no Caloueiro há mais de 20 anos, né? A gente não tem na família da gente lá em casa, que é a que mais bebeu até hoje, não tem um problema de cálculo renal. Aí você escuta de algumas autoridades, que eu já escutei, né? Que não confia naquela água, né? Que prefere beber água mineral com pH 4 e pouco, que é quase uma refrigerante, do que beber água lá do Caloueiro, que é 7 o pH, né? Perfeita a água, né? Então, essas conscientizações, né, que eu acho que faltam, incentivo, né? Porque já que tem água lá, então a secretaria, a escola, por que não vai lá pegar água e, no lugar de estar comprando água mineral cara, vai lá, pega e distribui, que nem muitas cidades fazem. É uma sugestão. Em Juazeirinho, Amparo lá, tem um desalinizador que é da sede mesmo da cidade. A grande maioria do povo da cidade pega água lá. Tá entendendo? Não compra, não. Pega água desalinizada. Então, essa consciência tem que ser feita. Tá entendendo? Não adianta só, assim, você banca, é parceiro, né? Banca o operador, é energia, banca tudo. Mas a conscientização das pessoas deve ser feita. Sei que é difícil, não é fácil conscientizar as pessoas para isso, mas eu acho que é importante, é um caminho, sabe? Verão, precisa ter de fato também, tem que entender que tudo não depende só da prefeitura. Exemplo disso é a comunidade e a associação do Caloueiro, que tem feito um trabalho extraordinário, né? É a comunidade lá de Edilene, de Santa Rosa. Edilene sabe as conquistas que Santa Rosa teve, né? Depois da Associação dos Quilombolas, depois que ela conseguiu seu título, ela sabe o quanto avançou. Vai ter a oportunidade agora de inaugurar sua sede, de ter várias cisternas, vários programas, né, que ela conquistou. Inclusive, ela sabe a dificuldade que você está dizendo da conscientização do povo. Vários programas que vieram para Santa Rosa conseguiu, através do trabalho de referência de Edilene, ser estendido a outras comunidades. E o que as outras comunidades fizeram? Não quiseram. Muitos diziam, eu vou ganhar o quê com isso? Eu vou fazer o quê? Edilene é testemunha, você é testemunha disso, né? Quantas pessoas perderam aí de ter aquela questão dos animais, de ter questão de cisterna, de ter questão de horta, de ter vários benefícios do governo do estado, do Procase, do governo federal, que Santa Rosa está tendo, que Caloueiro já teve a oportunidade de ter, e que muita gente não se interessou. Porque muita gente fica em casa acomodada, achando que tudo tem que ser o poder público. Tudo tem que ser o prefeito que vai lá dar. Né? Tudo tem que ser, e não é assim. Isso aqui é um trabalho que, se não for conjunto, não for Edilene, vindo com o André, vindo com o Márcio, vindo com o Veron, e fazendo esse trabalho em conjunto, junto com a EPAE, junto com a Câmara, precisando, se auxiliando, né? Construindo junto, não vai chegar em lugar nenhum. Então, vocês dois aqui são testemunha vivo de que, se todo mundo se levantar do banco e for atrás e procurar, tem programas, tem recursos. Precisa todo mundo ter o conhecimento e ter a vontade
né, ter a ação de fazer. Né? Vocês são prova disso. Eu estou falando para duas pessoas que vivem isso, vocês podem testemunhar que tudo tem. Agora, infelizmente, muita gente acha que tudo tem que ser a prefeitura, que a prefeitura tem que chegar lá e dar, ó, pronto, tá aqui tua horta, já tá o saquinho com alface dentro, né? Muitas pessoas acham que é isso, e não é. A administração pública não é isso. A administração pública é gestão, é governar para o coletivo, para todos, né? Com auxílio da população. Só assim a gente vai chegar a algum canto algum dia. Se não for dessa forma, então esqueça, vão ter que ficar falando mesmo do prefeito, achando ruim, porque se não for todo mundo envolvido, né, numa ação coletiva não chega. E vocês, mais do que ninguém, são duas pessoas que são exemplos. O próprio Veron e a própria Edilene hoje, junto com sua comunidade, com a força e com a transformação que viveu Santa Rosa durante tão pouco tempo. Né? Em 3, 4 anos, praticamente Santa Rosa recebeu novamente outra carta de euforia. Né? Porque hoje é outra terra. Então a gente tem que reconhecer, tem que ser justo. E vocês são exemplo. Vocês são exemplo e são testemunho para essa casa, para mim e para o povo de Boa Vista. O quanto uma comunidade unida, uma comunidade interessada, uma comunidade que queira fazer sua parte, ela consegue crescer. Né? A comunidade ela tem que se organizar. Quando ela se organiza, né, ela consegue ter força. Ela consegue buscar ações. Então, vocês são referência. E queria que muitas outras comunidades seguissem o exemplo de vocês. Né? Seguissem o exemplo de vocês. Porque eu tenho certeza que Boa Vista seria bem melhor. Porque todo mundo conseguiria ter sua autonomia, conseguiria ter sua independência, poderia ter ações, né? Durante todo esse período de seca. Acho que a gente podia conseguir muita coisa junto. Né? Edilene sabe a luta que a gente travou com cooperar, tá lá as passagens molhadas para sair de Santa Rosa. Foi participação da prefeitura, mas o quilombola também teve sua participação. Né? E eu tenho que reconhecer, porque a gente precisa reconhecer e dar nome a quem precisa ser dado nome. Então, esse trabalho em conjunto, se a Edilene estiver sozinha lá, brigando, ela não vai ter nada que ela tem. Se a André estiver sozinho brigando, também não vai conseguir nada que ela conseguiu também junto. Então, isso é um trabalho de união, de parceria. Né? E todos, principalmente prefeitura e poder público, precisam estar unidos. Né? Só para acrescentar, né? Essa questão do salinizador que o Sebastião está até reivindicando ao prefeito, né? Imagina só se todas as associações, o assentamento tivesse organizado hoje, né? Fazendo parte do conselho como de fato deveria fazer, né? O Cooperar também disponibiliza nas suas emendas, que no meu caso é passagem molhada, que eu falei da questão do sistema de água, tinha que ser água tratada para sanear, também disponibiliza dessalinizador. A gente só não pegou um lá para o Calueto porque na comunidade onde já tem, não poderia. E o que nos restou para a demanda coletiva foi a passagem molhada, que está em processo de licitação. Agora você imagina, Moçada do Mato, São Joãozinho, Inocêncio, Caciba Nova e todas as outras, tivessem organizadozinho. O prefeito quer subsidiar a ração, a gente também... Porque não aguenta mais, a gente se organizou lá e já compra diretamente, já compra um pouquinho mais barato, mais em conta do que o atravessador. Né? Já tem um pouquinho de organização. E vai se ajudando, está entendendo? Então, se a gente se organizar também, né, a gente trabalha junto. Por isso que eu estou aqui hoje, porque para mim, que acompanha o pessoal que está lá na ponta precisando, né, para mim é motivo de alegria hoje, sabe? Porque, pela primeira vez, eu estou no conselho já há alguns anos, né? Estou na associação há uns 5 anos, e é a primeira vez que eu vejo o poder executivo, legislativo, sentar para discutir junto com o conselho alguma coisa para ser feita no município, coisa que eu nunca tinha visto ainda. Então, eram essas minhas palavras, né, nesse momento, para este assunto, né? Agradecer a oportunidade e a abertura para a gente de fato, agora, botar as coisas no trilho para caminhar, para que chegue lá na ponta, no homem do campo que está precisando, né, realmente. Só isso. E ressaltar que boa parte desses recursos do Cooperar
eles são destinados às associações, né? O poder Exclusivamente público, associações. o poder público ele nem pode se candidatar, não pode, habilitar a receber esses recursos, né? Eles são direcionados às associações, né? E nas audiências públicas que nós realizamos desde 2015, né, a gente sempre comentava o porquê da organização do Caluete, porque a gente dizia que uma associação, uma comunidade em que há organização, em que há uma associação, as coisas caminham, né? E o fruto seguinte foi de Santa Rosa, né? E a gente necessita realmente que as pessoas tirem essa dependência total apenas do poder público. As pessoas têm que enxergar outros meios de organização, né, e fazer com que sua comunidade, você que vive lá, mais do que ninguém, vai saber das reais necessidades, para onde vocês querem caminhar, para onde vocês querem chegar. Né? Isso a gente sempre batia. Como é importante uma comunidade ter um representante, né? E isso a gente sempre deixava claro nas audiências, nas comunidades rurais. E diga-se de passagem, nenhuma delas deixa a desejar, porque a participação em audiências públicas nas comunidades rurais, ela sempre foi maior do que na zona urbana de nossa cidade, né? Desde o início que realizamos as audiências para debater, seja orçamento, seja LDO, seja o plano plurianual, a participação nas comunidades rurais é muito maior do que na zona urbana. E aí a gente percebe a preocupação do homem do campo, né, das comunidades organizadas através das associações civis. É importante essa organização. Uma comunidade organizada, ela caminha. Josenberg quer falar? Só para antes de Josenberg concluir, assim, eu até, Edilene, queria que você, até se você pudesse dizer, por exemplo, Edilene, só de cisterna foram mais de 40 cisternas, eu acho, foi, Edilene? Conseguido através da associação. Muita gente acha que quem tem que fazer a cisterna é a prefeitura. E às vezes a associação recebe o dinheiro muito mais fácil do que a prefeitura. Quantas cisternas de enxurrada foi feito? Inclusive, Damião, o abastecimento da água da comunidade de Santa Rosa pode sair já pela associação. Né? Edilene é prova disso. Está tudo caminhando. Não vai precisar o poder público ir lá botar um cano, fazer uma dificuldade. Né? A gente auxilia a Edilene quando ela precisa de um carro, para ir para um auxílio, para ir para um negócio. As mínimas coisas ela tem pedido e a gente tem feito o possível para a gente dar condição, porque muitas vezes o poder público se torna muito mais difícil de ter o recurso do que uma associação e uma comunidade organizada. Quando a comunidade é organizada, ela tem sua independência, ela não precisa tudo, está dizendo, não, para ter um negócio tem que ter a prefeitura, não sei o que é a prefeitura, não sei o que é a prefeitura. Né? Vamos esquecer que tudo é a prefeitura, minha gente. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa auxiliar as comunidades a se organizar. Lá eu me lembro que há 4 anos atrás, quando eu dizia, Edilene, regulariza a associação, a Edilene dizia, mano, isso é trabalho demais. Mas graças a Deus ela ouviu, organizou, a gente auxiliou ela a fazer isso, e hoje ela caminha com suas próprias pernas. Mas é preciso, Edilene, que você diga quanta cisterna foi, o trabalho que está sendo feito, a conquista da sede, entendeu? O abastecimento que pode sair, a luta que foi travada, as passagens molhadas que eu estava muitas vezes lá, saindo do cooperar, ligar para você e dizer, Edilene, vai ser assim, é melhor assim, como é que a gente faz? E a gente vinha discutindo. Muitas vezes o cidadão que está na ponta nem sabe. Mas a gente sabe o trabalho que foi feito. Ela sabe a luta que ela travou, que foi construída. Muita gente pensa que Edilene está aqui, que Verão está aqui como representante do conceito, estão ganhando dinheiro. Né? Muita gente diz. A Edilene está lá porque está ganhando dinheiro, está na vantagem. Pelo contrário, ela está ganhando trabalho para fazer mais. Então é importante, eu queria que antes de Josenberg você pudesse até dar esse testemunho, né? Porque às vezes a gente fala, você sabe, está concordando, mas é preciso que tanto essa casa saiba, como representante do executivo, como a própria população. Né? Que quando a gente se organiza, Josenberg é prova disso e conhece as ações do governo do Estado através da Empaé, né? Muitas vezes ele fica lá com um monte de programa e não tem quem queira. O cara não vai nem lá. Não vai nem lá. Né? Então, tem que esquecer que tudo não é prefeitura. Né? As ações existem.
Falta a comunidade e as pessoas se organizarem. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. A todos, né? Eu estou aqui doidinha para falar, eu fico inquieta. E assim, é necessário que a associação, é necessário que uma comunidade ela esteja organizada, independentemente de ter CNPJ ou não. Eu acho que Santa Rosa e Caluete é exemplo por isso, porque eu começo lá em 2013, legalizei a associação em 2018, porque foi o tempo que eu vi que era necessário, porque antes muitos diziam legaliza, legaliza, e eu via que não era necessário, que não era um papel que ia fazer que a associação evoluísse, que é necessário ter grupo coletivo para poder fortalecer. Então, assim, conheço o Verón lá em 2016, Verón está dando um passo à frente a mais da comunidade, porque ele legalizou primeiro a associação dele, mas, assim, a gente participa de uma comissão, através do Banco de Cimento e das Cisternas, foi através da comissão do município de Boa Vista. Essa comissão se trabalha PATAC e coletivo regional. E aonde tem essas comissões, agora eu coloquei algumas comunidades que não estavam dentro dessa comissão para participar. 2018 começa Verón, Caluete, José Araújo Malhadinha e Edilene Santa Rosa. E daí se levantam outras lideranças dentro dessa própria comunidade e começam a participar. Nos outras comunidades não participaram porque não quiseram. Porque tivemos reunião da comissão dentro do município, dentro da comunidade de Santa Rosa, e as demais, algumas até andaram. Mas não obter nenhum resultado, pararam, né? Mas mesmo assim, a comissão ela ficou montada, ela ficou fortalecida e a gente conseguimos chegar em algumas comunidades, né? Então, até aí, se Deus quiser, o PATAC ele vai estar chegando com os projetos da cesta básica da agricultura familiar e estamos chegando em algumas comunidades, né? Mas quando eu volto lá em Santa Rosa, na questão da cisterna, eu tive o prazer de conhecer o PATAC naquela cisterna das escolas. E ali ele descobriu que a gente era uma comunidade quilombola e começou a trabalhar. E ali veio diversas cisternas para o município. E Santa Rosa foi contemplada com 22 cisternas, a primeira água. Lá em 2019, conseguimos mais 12 cisternas e já estamos com mais 4 cisternas para fechar o quilombo. Mas, quando eu passo, o ano passado, na questão que não vem nenhum caso, mas na questão da política, eu vou passando nas comunidades, vou vendo a dificuldade do homem e da mulher do campo. Então, assim, quando chegou em janeiro para fevereiro, eu comecei a andar nas comunidades. Eu solicitei 85 cisternas, que falta. Aí, Edilene, mas na casa, tem casa que tem 2 cisternas, mas tem casa que a cisterna é furada. Tem casa que a prefeitura fez, no tempo, era de 10 mil litros. A cisterna para um agricultor é 16 mil litros. Então, foi solicitado 85 cisternas fora do quilombo, que a do quilombo é uma verba federal, é uma verba estadual, desculpa, que vem diretamente para o quilombo. E essas outras cisternas é através do governo do estado. Então, assim, eu fiz documento, mandei em ofício e mandei a relação de cada comunidade. Está para sair, mas esse ano a gente teve a dificuldade da epidemia, atrapalhou um pouco, mas está para ser feito. E a gente cai no impacto de tanta cisterna que falta. Então, assim, quando se Verón fala do desilizador que ninguém vai buscar, é a realidade dependente de cada comunidade. Porque na minha tem um poço lá, tem 3 poços, o que a gente utiliza mais está quebrado. Então, assim, de cada comunidade necessita a dificuldade da outra. Se a minha tivesse um desilizador, tivesse um poço, ia sim buscar. Porque a dificuldade está sendo muito grande por causa de água. E nem a saguada praticamente a gente tem para dar o bicho, os animais. Então, assim, a realidade de cada comunidade é diferente da outra. Então, assim, a gente tem um ADC completo do Cooperar, está em licitação, vai ser feito e vai ser distribuído para todas as casas. A dificuldade é só a vazão, porque um desilizador a gente consegue. Se a gente fosse conseguir um projeto por uma empresa que tem aí para nos ajudar, a gente conseguia um poço hoje instalado completo. Mas se eu já vou ter um poço pelo Cooperar, para que eu vou furar outro poço? Então, eu tenho que pensar futuramente, né? E a questão das cisternas de produção, ela vem com um banco de cimento, onde foi feito 3 bancos de cimento dentro da comunidade, dentro do município, Santa Rosa, Malhadinha e Caluete. E através desse banco de cimento vieram as tecnologias, que só veio para o quilombo Santa Rosa, que foi a cisterna enxurrada, a calçadão e barreira de trincheira. Dividi com a Malhadinha, porque a Malhadinha era a realidade da minha comunidade, e foi feita essa cisterna, foi o que ajudou
onde a gente se passa mais de um ano com a água na cisterna de produção, que é de 52 mil litros, né? E assim, a conquista da sede, ela é um projeto do impacto, por a linha de transmissão está passando dentro do território. Se passa dentro de uma comunidade quilombola, dentro do território até 5 quilômetros, a gente tem uma compensação. E Santa Rosa, a gente solicitou uma sede, perdemos na primeira chamada, mobilizei 100 pessoas e fizemos a reunião dentro da comunidade e mandamos um ofício para Nova Palmares. E como conseguimos a sede mobiliada com tudo e várias capacitações. E está praticamente dia 20 entrega a sede, a gente vai estar fazendo aí, se Deus quiser, a inauguração. Mas através dessa inauguração aí vem vários projetos, porque vem capacitações, a sede está aqui, está feita, está bonitinha, mas precisa de quê? Cercar. Então vou usar esse dinheiro, em vez da capacitação, vou cercar. Compro uma forrageira, fio um roçado comunitário para atender. Se a gente tem um banco de cimento, tem um cimento de qualidade, usar a semente, né? E quando a gente vem aqui hoje representando o conselho, a minha dificuldade é essa. Ah, tem um plano para isso, tem um plano para comprar cimento, mas será que a semente vai ser um cimento sem agrotóxico? Porque não adianta chegar ali numa mercearia e comprar uma quantidade de cimento para atender o município. Para atender e quando chegar lá levar para o agricultor, o pequeno agricultor, uma semente cheia de veneno. Então, assim, a luta da gente da agricultura familiar, ela está sendo em vão. Hoje eu sou presidente do Conselho, a gente ainda está fazendo plano municipal para a gente organizar tudo certinho, mas a agricultura familiar ela é vida. Segurança alimentar é vida. Então, assim, a gente não vê uma feira agroecológica dentro do município. Então, assim, é necessário que a gente se junte, porque a gente sabe que dentro do município existe o agricultor, que é de só a chuva, que assiste a verdura. Mas que tipo de apoio pode ser dado a esse agricultor? Né? Que tipo de apoio pode ser feito na feira agroecológica? O que é que isso pode ser colocado? Pode ser que o quilombo ele não produza tanta coisa, mas tem um que produz um coentro, uma alface, um queijo, um ovo, uma manteiga da terra. Então tem que ser pensado, é bom esse espaço aqui, isso é muito importante, porque tem que ser pensado isso. Então são tudo planejamento. Então assim, que sente, que eu acho que depois a gente poderia sentar, o gestor, os vereadores, e ver qual é a melhor forma. Ah, Helene, vai colocar uma barraca, vai vender hoje tudo? Não, vai começando de pouquinho, é plantando a semente que se colhe. Então assim, como presidente do conselho, eu vim mais por causa disso, e por parte do conselho, porque a dificuldade é essa. Se monta um plano, se monta um conselho, tudo ok, bonito, na lei tudo perfeito, mas na ação, né? E na ação, será que vai beneficiar mesmo o homem e a mulher do campo? A gente, do jeito que Verão tem lá em 2016, o Fundo Rotativo de Ração, Santa Rosa começou em 2018. Um fundo rotativo de ração, onde a gente conseguiu uma emenda de 2.885, era para comprar ração para doar para os sócios. Eu disse, eu vou doar, vai dar meio saco para cada um. Eu vou comprar ração e a gente vai montando dentro da associação. E a gente vai vendendo para os sócios, arrecada aquele dinheiro e compra mais. E foi o que segurou, tanto na questão da ração das vacas como das ovelhas. Então é isso que está sustentando o quilombo, a questão da ração do fundo rotativo. Então, quando o pataca ele entra dentro do quilombo, quando ele chega em outras comunidades, a gente se trabalha fundo rotativo da juventude, fundo rotativo de animais, de ração, de ovelha. E é isso, eu acho que a coletividade, né? A coletividade, a importância de se reunir, a importância de uma associação, ela está engajada, ela está se participando. E é que nem eu digo, Verão ele é exemplo disso, a comunidade do Caluete ela é exemplo disso porque se reúne, Santa Rosa se reúne. Aí a gente vem ao cooperar por cooperar, a gente tem quase 45 associações dentro do município. É poucas que não estão inadimplentes, e para entrar no cooperar é necessário que a associação esteja em dias. Para entrar no cooperar é necessário que a associação esteja, no mínimo, fundada há 2 anos. E não tem condição. Porque a gente disse, o cooperativo teve uma chamada em novembro do ano passado e teve mais uma chamada agora. Corri quanto tempo? Mostrei aos presidentes, gente, organiza a associação. Em julho teve o E-Social, que toda associação tem que declarar, senão vai pagar uma multa. Organiza. Não quiseram. Ah, monta uma associação que projeto não sai não. Ah, isso é balela, isso é conversa de Helene, não sai não. Sai. Agora quer que os povos sejam presos, né, acorrentado, que não sabe de nada. Então, assim, essa pessoa vai montar uma associação de novo, essa pessoa vai tentar acessar e não consegue nenhum projeto, porque é preciso estar organizado. Muito obrigada, tenha um bom dia. Vamos ouvir o representante do escritório da EMPAE, engenheiro Josenberg Batista.
Bom dia a todos. Em nome do prefeito municipal André Gomes, eu saúdo todos os presentes. E quero dizer assim, só pegando um gancho aí do que Veron falou antes e complementado por Edilene, nós como ATE Pública, como empresa de ATE Pública, a Empaé tem essa preocupação e, como disse Veron, é muito importante que tenha a presença do poder público, do prefeito, do gestor municipal, dos vereadores, para ter esse conhecimento da importância do Conselho. Porque nós, com essa reestruturação do Conselho, que é uma proposta do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, que todos os conselhos municipais reestruturem suas ações, porque deverá criar um fundo para beneficiar, para legalizar todo o processo. Então, a gente aqui em Boa Vista partiu na frente. A Empaé, na verdade, é apenas um membro do Conselho, mas nós estamos imbuídos nessa parte de organizar, de buscar, de movimentar as associações de um modo geral, e foi aí o que a gente fez. A gente chegou no dia 30 de junho, nós fomos um dos primeiros municípios do estado da Paraíba a fazer reunião. Depois, outros vieram a fazer essa reunião de reestruturação. Quando nós chegamos aqui, quando eu coloquei a necessidade de reestruturar o Conselho, já havia um plano do Poder Executivo. Já existia o projeto para reestruturar esse Conselho, para fazer o Conselho. Então, para você ver, aqui partiu na frente, Boa Vista partiu na frente em todo esse processo. E a importância do Conselho. Nós temos aí muitos programas que estão chegando aí, de barragem, e tudo é atrelado ao Conselho. Nós estamos trabalhando, não é? No caso de ATE Pública aqui, o pessoal fala de ATE, assistência técnica, de extensão. Nós trabalhamos com extensão e muitas vezes as pessoas confundem o que é extensão com assistência técnica. O trabalho de extensão é todo um trabalho mais amplo, mais que busca vislumbrar a comunidade, as famílias agricultoras de um modo geral. Às vezes a assistência técnica está ali, você tem um animal para parir, então chama o veterinário, ele vai ali, dá assistência técnica, ajudar ali, faz uma cirurgia. Já até ela tem que ver é um conselho mais holístico, tem que ver todas as partes. E nós que fazemos essa ATE, que fazemos a Empaé, nós temos essa preocupação de reestruturar o Conselho. Desde que eu cheguei aqui em Boa Vista, para trabalhar aqui, que a gente já buscou essa reformulação do Conselho, porque existia um Conselho desde 2008, que não condizia com a lei. Nós buscamos isso. Nós temos o Conselho que a gente quer colocar. Hoje nós temos um programa de crédito fundiário, Programa Nacional de Crédito Fundiário, Programa Terra Brasil, que financia propriedades para aquelas pessoas que não têm terras ou que têm poucas terras, e que tudo isso deve ser homologado pelo Conselho. Então é preciso que se tenha um Conselho organizado, um Conselho estruturado. E esse Conselho, que é parte de entidade civil, as associações cooperativas de um modo geral, igrejas, e também o poder público, dentro de uma fração. Nós temos aqui, como Empaé, temos um apoio diferenciado da prefeitura, é importante que se enfatize isso, que muitos municípios têm, mas aqui a gente sempre cita Boa Vista como assim, onde a gente tem um apoio mais amplo, não podemos, desde de sede, de combustível, de uma série de coisas, e a gente quer corresponder a isso. E uma forma é a gente estruturando as associações, os conselhos, porque todos esses benefícios, como falou, que não venha pelo poder público, o poder municipal, mas as associações estão buscando isso.
mas é preciso que tenha um conselho fortalecido. E o conselho é parte de prefeitura, parte de legisladores e também da entidade civil, que é a Mola Mestre, as associações como um todo. Então, isso deve estar reestruturado. A semana passada, eu respondi, houve uma audiência com o IBGE para dar continuidade ao programa para o levantamento dos dados agropecuários, e a gente colocou para o IBGE, para o pessoal do IBGE, numa audiência online, a dificuldade que é Boa Vista, onde nós tivemos 100% de perda esse ano, e que nós vemos já há muito tempo. Aqui se fala assim, vamos fazer poços e tal. É importante que se faça poços. E eu acho que é muito, muito importante. Mas nós não temos um lençol freático. Nós temos aqui um lençol freático rico em água. Nós temos pontos, né? Então, a gente encontra uma fenda aqui. E outra coisa, nós temos um agravante de estarmos no cristalino, que a água tem um teor salino muito grande. Às vezes as pessoas dizem, mas minha água é quase pura, é doce, dá para beber, não sei o que, não sei o que. Quando você vai analisar a água, ela tem um potencial de magnésio acima de 160, um potencial de cálcio acima de 180, que isso predomina uma chamada dureza de água muito alta que prejudica. Sem contar que nós temos também um nível de cloreto altíssimo. E o cloreto de determinada, ela é importante tanto para a planta como para o ser humano, os animais. Mas ele, quando ele é alto, ele prejudica gravemente a saúde, porque ele é tóxico à saúde. Então, é preciso que se tenha esses conhecimentos, é preciso que se trabalhe. Mas, voltando para o Conselho, a importância de estarmos aqui reunidos para alavancar essa parte do Conselho, porque muitos municípios já estão à frente da gente, começaram até depois, mas hoje com a gente, com essa participação, essa reformulação que teve aí, esse projeto que foi enviado para a prefeitura, pelo prefeito municipal, ele é importantíssimo, onde ele cria essas outras ações. Também nessa reestruturação, é interessante que se abre a pauta de se criar o programa também da agropecuária. Então, todas essas leis, você coloca isso dentro do programa da agropecuária, fica interessante do município. E a gente enxuga essa parte todinha do conselho, porque foi colocado aí, o pessoal se manifestou porque queria, na redação até teve quando muda a redação, que cria a lei. Então quem cria a lei foi a lei de 308, realmente não mudou nada, é só questão de interpretação. E essa audiência pública é importante para que as pessoas tenham esse conhecimento também. É uma linguagem assim mais assim, voltada para a legislação, né? Para quem faz lei. Então, o conselho ele deve estar estruturado, ele deve ter seu regimento, porque o único conselho que eu conheço no estado da Paraíba que não tem regimento é o nosso. E é importante, dentro dessa reestruturação aí, é importante que esse conselho crie seu regimento em 30 dias, o prazo para a gente. O regimento é fácil, porque se não tiver esse regimento, como que a gente vai trabalhar? Tem o estatuto ele é comum à maioria dos conselhos, tem suas particularidades, mas o regimento é de cada município, de cada conselho. Ele tem que ser regido por esse regimento. E a gente aqui está sem esse regimento, mas nós estamos trabalhando para que a gente reestruture isso. Porque vai precisar de homologação de alguma pessoa que quiser, alguma família que quiser adquirir uma terra pelo programa Crédito Fundiário. Veja que o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o Terra Brasil, ele está financiando por família, por agricultor, até R$158 mil para a aquisição de uma propriedade. Né?
Ainda tem um Pronaf A, que a pessoa pode utilizar para estruturação, e parte desse recurso também pode ser usado para compra e para estruturação da propriedade. Então é importante que as famílias conheçam isso, que Boa Vista... Eu fiz aqui, nós fizemos uma reunião para divulgação disso aqui, nesse ano também, mesmo durante a pandemia, do programa Crédito Fundiário, mas a gente não achou muita gente aqui. Mas nós temos o programa que financia a aquisição de terra. Antes isso aí tinha que ser coletivo, hoje cada família responde pela sua terra. É um programa, pode ser individual, certo? Várias famílias podem comprar a mesma propriedade, mas cada uma vai responder por si. Então é importante que se esteja sabendo disso, que a gente possa vislumbrar isso, porque é uma alternativa a mais para o município. Nós temos a emissão de DAP, que é atrelada ao Conselho. Toda DAP a primeira DAP do agricultor deve ser homologada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, certo? De cada município. Então, nos outros municípios ao redor aqui, a gente tem feito isso, tem constatado isso. Aqui a gente tem uma certa dificuldade, mas nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Nós temos o programa Garantia Safra que está aí, vê as inscrições, as pessoas já estão inscritas. 278 pessoas aqui foram inscritas, ainda tem outras pessoas que sobraram. Nós temos uma capacidade para 380 agricultores, não é isso? Nós temos 378 já inscritos. E também tem uma margem, inclusive que era o secretário de Agricultura está aqui e o prefeito também, porque será necessário, Neto, aumentar essa cota de Boa Vista, já que Boa Vista já tem 380, e tem cota disponível. Cada cota, cada agricultor vai gerar mais encargo para a prefeitura. A prefeitura já pagou aqui, está tudo legalzinho, está tudo arrumado, e nós estamos fechando isso aí. Como a gente pode fazer? Inclusive, é isso que eu quero conversar com você, para a gente fechar isso aí na próxima semana, como a gente vai fechar essas inscrições, já que está a parte. Então, é importante essa fala, é importante que a gente veja essa parceria, que nós todos estejamos unidos para isso. Nós temos uma Secretaria de Serviços Rurais prestando um serviço muito, muito bom, pessoal, principalmente na parte da veterinária, e a gente, com isso, só soma. O importante é que a gente chegue mais próximo desse pessoal do campo e que a gente possa ter os frutos disso aí, dessa parceria, dessas mobilizações, ok? Então é isso que eu queria deixar e dizer da satisfação de estar aqui com todos esses entes presentes. Pronto, se o prefeito quiser se ausentar, seus comentários finais, que a gente vai partir, pelo menos para debater aqui a composição do conselho, para a gente chegar a um consenso aí. Não, só agradecer a todos e dizer que o Poder Executivo está à disposição e no que se diz respeito à garantia safra, se tiver condição de incluir mais boavistense, a Prefeitura não tem nenhum problema em poder dar essa contrapartida, a gente está disponível, né? E até peço que seja incluído o máximo possível, se puder, pode fazer, não tem problema não, que a gente tem todo interesse em poder dar essa contrapartida, né, para que essa população de fato seja beneficiada. Então, agradecer a todos vocês e dizer que a gente está sempre à disposição, né, para poder contribuir no que for possível. A gente sabe das limitações, da dificuldade, né, mas a gente está aqui disposto a contribuir no que for possível. Então, gostaríamos de agradecer a presença do seu prefeito. O secretário gostaria de dar uma palavrinha. Ainda bom dia, né? Bom dia a todos, né? Só para agradecer, né, a presença de todos vocês, né? E dizer que, graças a Deus, eu tenho fé em Deus que o nosso sonho vai se tornar realidade agora, né, José Berg?
Porque na Paraíba eu creio que é o único município que não tem um conselho formado, é Boa Vista, né? E com essa reunião de hoje eu tenho certeza que nós vamos, né, formalizar e colocar em prática. Obrigado a todos. Obrigado aí pela presença. Vamos partir aqui para a composição. Está aí na tela, né? Eu acredito que os senhores vereadores. Os vereadores também têm aí em papel impresso. No projeto enviado, consta aí 20 entidades. Vamos nomear, né? Prefeitura de Boa Vista, Centro de Vivências Geoparque do Cariri, do Sítio Bravo, Associação dos Agricultores e Familiares de Caluete, Associação dos Pequenos Produtores do Sítio Roçado do Mato, Aprovista, Associação dos Produtores de Leite de Boa Vista, Câmara Municipal de Vereadores, EMPAE, Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do município, Secretaria de Serviços Rurais do município, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista, Igreja Católica, Associação dos Agricultores do Assentamento José Jove, do Sítio Juá, Associação dos Pequenos Agricultores do Assentamento Antônio Paulo, Sítio Malhada, Sintraf, Sindicato da Agricultura Familiar, Cooperativa As Cabritas, Associação Comunitária Os Quilombolas de Santa Rosa, a Caprivista, Associação dos Caprinocultores de Boa Vista, a PROF, Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Inocêncio, Secretaria de Saúde de Boa Vista, Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Essas são as representações. Vocês sugerem a retirada, o acréscimo de alguma entidade? Chegou o momento. Ô, presidente, aqui eu sinto a ausência podia ser todas as igrejas evangélicas, não podia ser, mas todas se unissem e mandassem um só representante, representando os evangélicos. Eu sinto a ausência aqui da igreja evangélica. Uhum. Aproveitando a fala do colega Sebastião, tem aquele evento que eles promovem durante o ano, né? Eu acho que aquilo ali tem um nome de uma... Dia do Evangelho. Pronto. Não, mas eles fazem uma comissão. Mas não são todas que participam, não. Apenas 5 participam. Bom. Hoje são bem 10. É de Deus, que é mais antiga e mais numerosa. Certo? Fernando, só tomando a palavra, assim, a minha sugestão é o seguinte, né? Eu acho que quando você restringe ali, né, igreja católica, ou se fosse a igreja evangélica, eu, assim, no meu entendimento, restringir, nomear quem vai fazer parte, eu acho que não é o correto. Aqui a gente tem a minuta do que seria a reformulação através do Estado, né, que eles mandou para a gente analisar, e eles falam assim, né, quem é que vai compor, né? Entidades religiosas. Mas quando você especifica quem é a entidade religiosa, eu acho que você restringe. Assim como em algumas entidades que estão aí, sugeridas para compor, que praticamente nem existe, né? Ou se existe, ninguém sabe onde é que fica. Porque o centro de vivência do Geoparque, a gente não tem nem conhecimento se ainda existe. Não, Né? existe como pessoa jurídica, Sim. Entidade formalmente constituída, né? Uhum. Por isso, assim, assim como entidades religiosas, aqui também sugere assim, né? Representante de associações cooperativas rurais e agriculturas familiares. A sugestão que ele dá
é essa. Por exemplo, ele diz aí, representantes de entidades da sociedade civil e movimentos sociais. Ele está dizendo que deve ter esses representantes. Aí, no município, você tem que dizer a associação que está relacionada a esse fato. O fato de tem que nomear realmente. É diferente desse documento que ele está orientando. Instituições religiosas. Você pode botar, nomear um representante da Igreja Católica, um representante da Igreja Evangélica. Está entendendo? Você está trazendo para a sua realidade. Isso é um documento que ele elaborou para orientar todos os municípios. Está entendendo? Um norte. Né? Um norte. O fato de ter que nomear, é claro, porque o prefeito vai nomear de acordo com a representatividade que está no documento. Isso é coisa pequena. Está entendendo? O que a gente pode pensar, tem secretaria demais do poder público? Né? É isso que... Tem secretaria que tem a ver com a questão do percentual está dentro dos 20%. Né? A gente fez uma conta aqui, recomendado até 1/3. Agora... Alguns defendem que a Secretaria de Saúde não deva estar inclusa. Que representante das entidades não fosse ninguém ligado ao órgão público, porque no Conselho Municipal de Saúde tinha muito isso. Quem representava a igreja tal era uma pessoa ligada à prefeitura. Aí, quem sabe, porque para evitar, né? Porque o conselho tem que ser bem... Não, mas aconteceu muito. Era uma prova que sabe que representante de tal entidade era uma pessoa que era como se... aí quem indica é a entidade. A gente não vai poder interferir nesse fato da entidade indicar, né? Da composição. Uhum. Isso é o regimento que vai, né? Um representante. Oi. Apagaram aqui. Que aqui o cabo tem que ser tudo. Bem, gente, é o seguinte, o que nós temos aqui foi, fizemos um levantamento a respeito das entidades civis que estão participando e muitas estavam fora do processo, né? Inclusive a parte de CNPJ estava devendo a estruturação de imposto. Mas qual foi a recomendação do Conselho Estadual? Que mantivesse ou substituísse alguma, mas no caso de que a gente não conseguiu substituir, mas está aberto aqui para que fosse substituída, das entidades e até acrescentar entidades civis, porque quanto mais representação da entidade civil, mais consolidado fica o Conselho. Então, as entidades públicas, no meu caso, que sou representante da EMPAE, por exemplo, a EMPAE ela participa como membro, dentro do processo de até, ela trabalha com a elaboração, com a organização, com a regimentação do processo todo, mas nós temos uma recomendação da diretoria que nós não podemos participar da diretoria de conselho nem de associações. A gente pode participar de conselho, como a gente participa em todos os municípios do estado da Paraíba, como membro, assim como outras entidades. No caso de Boa Vista, quando a gente pegou somente essas associações, inclusive que a Edilene está questionando aí as Cabritas, que é uma cooperativa,
né, que está sem representação, mas que eu saiba, as cabritas não foram extintas. Está sem representação de diretoria. Como nós temos aqui outras associações que estão... A associação existe. Às vezes está com um problema de organização de diretoria, assim como o conselho, no modo geral, que vinha sem regimento. Pois é, aí está aberto, foi colocado isso no grupo, que as associações colocassem para a gente fazer. Então isso aqui não está fechado. Até o dia de votar e tudo, e depois pode acrescentar essas associações. Entendeu? Não. A recomendação é que seja, no máximo, um terço de entidades públicas. Entendeu? Para poder, um terço de representações de entidades públicas. O número para não ter assim, por exemplo, um exemplo, 5 associações, 5 órgãos públicos. Não. Entendeu? É interessante que o máximo de órgãos públicos seja de um terço. Mas as entidades privadas, as entidades civis podem ser acrescentadas, viu, Edilene? Se você tem ou conhece alguma entidade civil que esteja organizada, essa entidade pode ser incluída dentro dessa nova redação do Conselho. Sim, aí é a delegacia. O cabo só vai quando não quer na delegacia, que o cabo vai ou leva. Mas quem vai trabalhar de entidade, você sabe muito bem como é a dureza de se trabalhar numa entidade, numa associação, numa cooperativa, não é isso, Verão? Porque às vezes a pessoa diz, não, eu sou o presidente da associação, porque acha que aquilo é um status. Mas na hora de trabalhar, de trabalhar mesmo, de arregaçar as mangas, o cara só é o nome, como a gente tem em muitos cantos. Boa Vista não é o privilegiado, não é o primeiro lugar. Mas o importante é que a gente tenha isso. Se a gente quiser colocar, quando você vai de livre e espontânea vontade, já às vezes fica devendo, na hora de participar não vai, não sei o quê. E quando você vai forçado, ainda é pior. Mas o importante é que a gente vai tentar trabalhar com essas associações depois, trabalhar esses membros do conselho para que se reestruture. E depois, se for mudar alguma entidade, isso aí é passivo de mudança. É importante que cada entidade dessa tenha um titular e um suplente, né, para que seja representativo. José Berg, verdade. Eu acho que assim, a gente está preocupado de se não tiver alguma entidade que não esteja aí, né? Eu acho que é o que eu disse a Edilene, ou quem conhecer alguma entidade, é interessante que se some essa entidade civil, que ela tiver legalizada, tudo estruturada, se some ao conselho. Nada impede. Está entendendo? O que a gente está dizendo assim, por exemplo, foi sugerido, inclusive eu sugeri, que a gente retirasse uma dessas entidades públicas para a gente não ultrapassar esse um terço, que é a recomendação. E o que eu achei assim, como a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, elas são membros, mas que não terão direito a votar ou ser votadas, né? Não, mas as outras secretarias é importante. Por exemplo, Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Hoje temos uma demanda muito grande e uma luz que nos converge para que a gente incentive o turismo rural aqui na região da gente, no Cariri. Então, como a gente já tem esse turismo, já tem uma representação dentro do Conselho e que tudo deve ser homologado pelo Conselho, eu acho interessante. Aí você diz, e a saúde é diferente? Não, a saúde não é diferente. A saúde tem sua importância, mas
preço de hoje, a curto prazo, curto e médio prazo, a gente sucumbir à saúde e futuramente poderia. Por exemplo, aqui também eu o nome da associação do Caluete aqui está colocado errado, a gente já colocou para ser modificado. São essas coisas pequenas. Associação, diga aí. Dos agricultores e agricultoras familiares. Associação dos agricultores e agricultoras Familiares do Caluete. familiares do Caluete. A dos quilombolas está correta, Edilene? Comunidade dos quilombolas de Santa Rosa. Eu tô percebendo aqui que tem um ponto aqui que ele pede para que as associações cooperativas elas tenham maioria qualificada, né? E aqui consta 12 instituições, seja cooperativas, seja associações, das 20. Então é uma maioria qualificada nesse sentido, né? Ô Josenberg, no questão, por exemplo, quando um dia foi implantado o selo municipal, aquele selo de inspeção alimentar, por exemplo, a Secretaria de Saúde não seria um órgão importante nesse sentido, não? De estar presente no Conselho? Seria interessante, mas não necessariamente. Porque nós temos representação da associação, da agricultura, representação da agricultura, e tem as entidades que vão colocar isso. Essa parte aí, mais de saúde, quando o município criar o selo de inspeção municipal, ou aderir ao selo de inspeção, certo? E esse é um fator significativo para o processo, aí nada impede, mas a princípio não necessariamente. Seria bom. Mas como a gente quer deixar um terço, entendeu? De representatividade e dessas entidades, a que eu achei mais interessante. O que é importante, no meu modo de ver, de pensar. Nós conversamos e é importante. Viu? É importante que o Conselho, de um modo geral, que tenha representação do Legislativo. É importante que o Conselho tenha representação da Educação. Óbvio que da Secretaria de Serviços Rurais, inclusive nessa nova demanda e nessa nova reestruturação, tem uma recomendação que é o presidente, né, uma nova diretoria, que o presidente seja o secretário de Agricultura. Não, mas do fundo, né? Hein? Do fundo. No caso do fundo. É. Mas ele, no conselho, ele deve ser o vice-presidente do conselho, porque ele vai trabalhar essa parte de recursos, de fomento. Né, dessa parte. Então, a gente está querendo, dentro dessa reestruturação, como foi feito nos 223 municípios, que Boa Vista não fique muito distante do que ocorreu dos outros. Está entendendo? E há algumas coisas que são domésticas, ou seja, que são da gente aqui, que nós precisamos evoluir nesse processo. Aí é preciso que a gente veja esses detalhes. Mas, se fizermos assim... Então, a gente concorda em excluir saúde e a sugestão do vereador Sebastião incluir um representante das igrejas evangélicas. Vocês concordam nesse sentido? Excluir Secretaria de Saúde? Porque quanto mais gente
eu acredito que uma representatividade de 20 entidades já está de bom tamanho. Ô, Para presidente. você juntar gente. A gente tem 3 órgãos que é necessário que esteja lá: saúde, educação e o conselho municipal. Eu acho que seria necessário ficar. Porque a segurança alimentar, você através da educação, eu acho que seria necessário. Na questão do conselho, a Secretaria da Educação está lá. É 3 pontos: é a Secretaria da Educação, da Saúde e. Liga o microfone aí para ela. Mas já existe um conselho. O conselho, quando for esse nível de homologação para um selo, que é voto, então o conselho vai participar. Quando o conselho participa, ele está também trazendo a parte né? Não estou aqui querendo tirar a saúde nem botar saúde. O que eu quero colocar, dentro dos 6 membros que constituem aqui o poder público, qual o que a gente poderia suprimir. O que eu vi assim mais próximo seria, o importante é que tivesse saúde também, poderia ficar. Mas se a gente tivesse um maior número de entidades civis, para que a gente, dentro desse balanço, de 1/3 de representatividade. Está me entendendo? Aí quem não participa? A Câmara de Vereadores participa. A Secretaria de Agricultura participa. A EMPAE participa. O mais importante é procurar meios para que essas associações participem, né? Porque como a assistência social é importante, né? Entendeu? É só isso. É porque a recomendação é que seja 1/3. Então, não, a gente acrescenta, então, aí por isso que eu digo, a igreja evangélica que deixa 21 representantes. Recomenda-se 3, se você ler aí, 3 representações da sociedade. Igreja, Representações de instituições religiosas. Igreja, o que mais aí tem? Aí tem representações de entidades da sociedade civil e movimentos sociais. Sim, igrejas, ONG, né? Não sei o quê. Representante do sindicato de classe ligado ao setor agrícola. Representante das associações e cooperativas rurais. Estão todas contempladas. E ele tem uma distribuição, uma sugestão, não é? É 1/3 das entidades públicas. A gente tá, vamos lá. Prefeitura 1, Câmara 2, EMPAE 3, é uma instituição pública, né? Assistência Social 4, Serviços Rurais 5, Educação 6, Saúde 7. 7 de 20. Se for 7 de 21, dá 1/3, certinho. Se botar, sugerir a igrejas evangélicas, um representante. Um representante é evangélico. Aí não precisa retirar a saúde. Saúde e ação social é muito importante. Eu queria só fazer uma pergunta, João Roberto. É importante que saúde, já que arrumou esse espaço para todos ficarem, eu acho importante que às vezes quando você vai ver o plano anual de acusações, você pode cuidar de uma planação de saúde. Beleza. Josenberg, eu fiquei. Sebastião, finalize. O Josenberg e demais que estão participando. Ali que a gente vê
Associação de agricultores, de produtores, de tudo. Ele não diz que é só de bovinos, produtores rurais, em geral. Aí a Caprivista, na minha opinião, se fosse para eliminar, eliminaria ela. Porque produtores rurais já estão fazendo tudo. Não tem nenhum... Eu sei. Mas quando você fala de produtores rurais, a maior parte dos produtores hoje é mais bovino do que caprino. Mas associações é importante que estejam. É mais importante do que os órgãos públicos. Não, eu digo que se fosse obrigado. Olha, é o seguinte, gente. É o seguinte. Hoje, a importância... Antigamente tinha a Associação dos Moradores de Boa Vista. Muito tempo teve. Associação Comunitária de Boa Vista. Que era os moradores de Boa Vista. Então, o cara que morou aqui, ele podia ser agricultor, podia ser pedreiro, podia ser lavador de roupa. Qualquer coisa. Ele é. Aí, porque o objetivo, dentro do processo, se ouviu o objetivo geral. Hoje, é importante, em cada processo desse, que se tenha o objetivo específico de cada coisa. Por exemplo, se vai participar de uma coisa, Associação dos Quilombolas de Boa Vista. Então, é direcionado, o objetivo específico é de alguma ação, alguma meta, é específico para os quilombolas. Está entendendo? Outras associações não contemplam. A Associação dos Caprinocultores vai fazer um projeto porque é específico das pessoas que criam cabras. Entendeu? Pode participar. Então, já tem ali a Associação dos Produtores de Leite aqui de Boa Vista, né? Que é aquela associação do pessoal que coloca leite e tal e coisa. Então, é uma representação específica daquilo. Está entendendo? Me tire uma dúvida agora. O regimento é o próprio conselho que vai elaborar. E o estatuto? O estatuto, já existe o estatuto da associação do conselho. Do conselho, aliás. Já existe esse estatuto, ele é funcional. Qual a diferença do estatuto do regimento? Você pode, como está na lei ali, vai ser regida pelo estatuto. O estatuto, ele é mais amplo. Será regido por seu estatuto social devidamente registrado na forma da lei. Desliga o estatuto, ele é mais amplo e ele até especifica algumas coisas de Boa Vista, do conselho. Só que o regimento, ele é mais próprio de cada conselho. Certo? Trabalha-se o regimento, por exemplo, se você falta, como tem o regimento da Câmara Municipal, não tem um regimento da Câmara, você faltar 2 sessões ou 3, não sei o quê, você é suspenso. Então, as associações têm seu regimento interno, como ela vai ser gerida de acordo, o Conselho tem, como as entidades também, a Câmara de Vereadores tem seu regimento. É importante que se tenha isso. Dentro desse projeto, a gente vai incluir esse artigo que fala que o Conselho elaborará o seu regimento interno para regular o seu funcionamento dentro... Esse prazo é... Vocês concordam? Só 30 dias vocês conseguem elaborar? Consegue? Tá bom. Então vamos deixar 30 dias. 30 dias. Então, a gente vai apresentar uma emenda incluindo a entidade representativa das igrejas evangélicas. Vamos excluir essas ações, né, para ele colocar no plano municipal de agricultura, programa de sementes, programa de incentivo à piscicultura, programa de incentivo à pecuária, né, e deixar o projeto só tratando do conselho e do fundo municipal. Tá bom assim?
Então a gente já vai votar na próxima sessão de sábado. A gente se compromete. A gente vai ver o que pode ser acrescentado, porque ali tem muita linguiça. E já que a gente vai trazer essas, Josenberg, e já que a gente vai apresentar essas emendas na próxima sessão, até se possível, vocês que estão fazendo parte hoje dessa audiência pública, se vocês puderem se fazer presente, e se algum colega vereador, alguém tiver alguma... Com direito ou sem direito à voz? Porque para não falar, doutor... Se necessário... A voz vai ter, que a gente não corta a voz de ninguém, não. Agora a voto, não. Alguém tiver alguma dúvida, Pode algum falar, esclarecimento? né? Um ponto que a gente vai acrescentar, dentre das competências, é contribuir para a redução das desigualdades de gênero, etnia, estimulando a participação das mulheres, jovens, pescadores, quilombolas e de outros na construção do desenvolvimento rural local. Essa é uma competência. Outro é elaborar o regimento interno para regular o seu funcionamento, né, porque é uma das competências do Conselho. E a gente vai ver aqui algo que pode ser acrescido. Não colocar tudo, não acho necessário, não. E essa redação das finalidades que ampliou o Conselho, mudou com a finalidade, foi eleito todos os estados da Paraíba, então se acrescentar e contempla o que já tem no programa, o que já tem nesse projeto do prefeito municipal, e também o que está sendo consolidado, recomendado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural. A gente vai analisar e ver o que é que pode ser colocado, né? Porque como projeto, a gente só pode votar aquilo que foi encaminhado, né? A gente já vai sugerir, tenho isso em arquivo. É como eu disse, eles dão um norte para que cada município adeque a sua realidade. Não é que seja ipsilite isso, eu não concordo que seja pegar aqui e jogar para cá também não, né? Só copiado. Eu acredito que deve ser levado em consideração o que foi proposto pelo Executivo e a gente vai, dentro da nossa realidade, apresentar as alterações, né? Desde já, agradeço aos senhores vereadores. Presidente, eu queria só fazer um pedido a Vossa Excelência. Diga, vereador. Que a gente sempre costuma fazer as audiências orçamentárias nas comunidades rurais e Vossa Excelência convidasse Josenberg, pelo menos nas duas mais populosas, Caluete e São Joãozinho, se ele puder ir, para ele explicar a burocracia de conseguir ou não conseguir DAP, que a gente é muito procurado e só ele pode dar todas as explicações. Eu sei que ele não tem autonomia para deliberar para todos, mas tem muita gente interessada e se ela vai ser extinta também, como dizem que vai ser extinta. Era só isso. A gente pode fazer uma audiência para tratar especificamente desse ponto, né? Uma audiência DAP transmitida, né? A gente pode colocar um requerimento solicitando, para não misturar, porque nas audiências desse ano vai ser tanto o plano plurianual como a lei orçamentária anual. Porque é um instrumento de grande importância para o agricultor. Não é para tirar proveito, não. Para comprar uma ração. E para as pessoas terem ciência quando é possível ou não, porque eu acredito que chega muito lá para ele demanda de pessoas que não tem como tirar DAP, mas que quer tirar uma DAP, né? As pessoas têm que saber os critérios, né? Para não ficar na responsabilidade apenas de uma pessoa, né? Porque o fato de eu ter uma propriedade não quer dizer que eu sou agricultor familiar. E outra coisa, doutor Josenberg, eu sou um produtor nato. Eu comecei a trabalhar no campo com 10 anos. Hoje eu estou
vereador. Amanhã eu posso não estar. Porque eu, mesmo sendo agricultor não consigo tirar uma data nesse período. Não é nem para tirar proveito. Porque nesse período você é vereador. Somente, não pode. Viu? Você tem muitas restrições por exercer um cargo público. Tem, infelizmente. Certo? Então, desde já, agradecer a presença de Edilene, representando a Associação dos Quilombolas de Santa Rosa, a Veron, representando a Associação dos Calueiros, dos agricultores e agricultoras familiares, a Josenberg, representando o escritório local da EMPAE, aos vereadores Fred, Damião e Sebastião, ao senhor prefeito e ao secretário de Serviços Rurais, Neto Meires, que aqui estiveram presentes, aos funcionários desta casa, a Faustino e a Gabriel pela transmissão, e sob a proteção de Deus declaro encerrada presente audiência pública. Deus nos abençoe.